Vídeo rápido sobre small caps que pagam dividendos e com potencial de crescimento. Hoje a gente vai comentar 3 matérias, 3 estudos, onde todos eles trazem a mesma situação. Uma lista de indicações, uma lista de estudos de diversas empresas com alto potencial, tanto de pagamento de proventos, como de crescimento a médio e longo prazo. Ele vai ser um vídeo muito mais comentado com base em números, muito parecido e uma lógica também parecida com aquele estudo que a gente fez da carteira de dividendos perfeita. Caso você não tenha assistido, assista, busque no canal, eu criei uma playlist para isso. Durante o vídeo eu vou trazer alguns alertas para o investidor e no final do vídeo algumas dicas também para que o investidor não caia em alguns tipos de enrascada. Qual é a base fundamental dessas 3 matérias e 3 estudos? É como escolher um small cap que paga dividendos. Por quê? No fim das contas, existe aquele jargão popular que são empresas de crescidendos, empresas que crescem e ao mesmo tempo pagam dividendos. A primeira delas, do e-investidor. Nós falamos de diversas empresas que antes eram desprezadas e hoje pagam até 16% em dividendos. E eu começo por essa porque ela é proposital. E aqui a gente vai ter diversos erros e diversos pontos que o investidor tem que prestar atenção toda vez que ele lê algum tipo de lista ou algum tipo de recomendação. Por quê? Porque a gente fala de um setor muito complicado, o setor de construção. E no decorrer desse primeiro estudo, eles comentam toda a questão de volatilidade do setor e uma lista com as construtoras que pagaram dividendos de maneira ininterrupta nos últimos 3 anos. Nós temos Lavi, Iven, Cury. Eu não vou me ater a essas empresas. Essa primeira matéria ela é basicamente uma passagem de bastão. Por quê? Observem como esses dividendos eles vêm crescendo desde lá de trás, 20, 21, 22, 23 até 24. Em praticamente todos os casos, eles crescem até hoje. E nós temos dividendos aqui próximos à casa de 20%. Qual que é o grande ponto disso tudo e o primeiro alerta? O setor de construção ele é complicado em termos de perenidade, ele é complicado para se encontrar small caps e ele é mais complicado ainda quando a gente busca perenidade, crescimento alinhado a provento. E em qualquer uma dessas empresas, com exceção da Lavi, que é nova e a gente não tem tempo de mercado com ela, quando a gente entra, por exemplo, na Iven, que é uma das mais conceituadas, a gente enxerga diversas lacunas. O investidor passou quase 5 anos sem receber nenhum provento. Quando a gente olha plano e plano, a mesma situação. Eles pagaram de maneira ininterrupta, porém o yield atual, apesar de ser uma empresa nova, sem ainda levar em consideração que essas empresas têm comportamentos cíclicos. Elas fogem um pouco aquelas regras, principalmente de Lynch e de Graham, que é aquele crescimento constante e previsível ao longo do tempo. E a gente só tem uma variante dentro desse setor do qual eu gosto, que é quem constrói e ao mesmo tempo explora imóveis. A gente consegue um crescimento de receita muito maior, a gente não enxerga prejuízos e quando a gente vê na nossa planilha de membros, categorizado por tudo dentro do setor de construção civil, nós temos todas essas empresas com as devidas notas e com devido gerenciamento de risco. Segundo estudo, agora a gente fala de 10 small caps com potencial de crescimento e de também pagar bons dividendos. Observem o que também entra na lista, Tegma e Lavi. E elas muito provavelmente vão entrar na maioria das listas, por quê? Porque essas pessoas se baseiam no dividend yield atual. E o yield atual ele não tem funcionalidade nenhuma para o investidor. A gente já tem uma queda de mais de 11% no índice de small caps brasileiro, só que aqui a gente começa a ter uma variação muito mais interessante. Eles já trazem Metal Leve, eles já trazem Grendene, Vulcabras, a própria Mitre e a Bradespar. Porém, olha aqui embaixo a observação. Contudo, é esperado que essas empresas percam a margem elevada de dividendos. Enquanto isso, outras 10 small caps estão no radar do mercado para aumentar o seu yield. E quais são essas? Novamente, as empresas de construção civil. A Cury, Plano e Plano, Lavi e algumas outras como, por exemplo, a Tegma. E aqui eu não vou dar sequência porque o foco deles também são nas empresas de construção civil. Eu só quero fazer um comentário quanto a Bradespar. Em toda essa lista, que com certeza é voltada
voltada e focada para o setor de construção, e nem nessa lista nós tivemos uma empresa, por exemplo, como a Copasa, que quando a gente olha a DRE da empresa, a gente só enxerga crescimento de receita, crescimento de lucro. Quando a gente pega os dividendos da empresa, ela não só paga um excelente yield atual, e quando a gente pega o histórico de pagamento da empresa, ela tem uma média muito alta, de 8,4% de pagamento recorrente. E quando a gente busca o market cap da empresa, é na casa de 8 bilhões também, menor do que algumas daquela da lista, ou seja, a gente tem um excelente ativo, ainda com alto potencial de crescimento, tanto de receita, de valor de mercado e dividendos. Então a maioria dessas listas, elas têm um ponto falho, que é se basear no yield atual da empresa. Por que o investidor tem que ficar atento e por que você não deve considerar a Bradespar como uma small cap? Qual que é a premissa na busca de small caps ou quando a gente busca uma 10 bagger, como Peter Lynch costumava falar, são empresas de alto crescimento com alto potencial de pagamento. E a Bradespar está nessa lista por conta do seu market cap e por conta do seu alto yield nos últimos 12 meses. Quando a gente olha o yield da empresa, na realidade ele é excelente, um histórico acima de 2 dígitos. Quando a gente olha os números da empresa, ela também tem uma capitalização de mercado na casa de 8 bilhões, igual a Copasa que eu acabei de falar para vocês. Porém, aqui é um grande ponto de atenção quando a gente fala de crescimento. A gente não pode olhar a Bradespar como se a gente fosse avaliar assim algo exponencial no futuro. Por quê? Ela é dependente da Vale, assim como Itaúsa é do Itaú. Quando a gente olha, por exemplo, a Irani, da qual eu já vou falar, que tem um market cap também baixo, a gente sabe e a gente espera que ela venha subir 2, 4, 6, 8, 10, quem sabe um dia se tornar uma Klabin. Agora, a Bradespar, para que ela triplique o seu market cap, a Vale tem que triplicar de valor. É algo que não vai acontecer. Ou outra saída e outra solução, ela comprar uma posição acionária 3 vezes maior do que ela tem, hoje também na Vale. Então a Bradespar ela não deveria estar nessa lista quando o investidor busca empresas de crescendo, porque só a nível de conhecimento, eu falei que eu ia citar de novo a Irani que já tem um histórico considerável de pagamento de proventos. Quando a gente busca a DRE da companhia, a gente enxerga uma crescente de receita, só que ela ainda fatura apenas 1,5 bilhão. Ela pode crescer e muito. Ela ainda tem um market cap na casa de 2 bilhões. O potencial dela, caso ele venha se realizar, e só o futuro vai poder dizer pra gente, é gigantesco. Em nenhuma dessas listas ela entra. Comentando rapidinho da última lista, que faz muito mais sentido para que você faça o seu estudo em casa. 16 small caps em crescimento e que pagam bons dividendos. A gente já tem vídeo da JHSF, da Copasa, Banco ABC, da própria Home, que foi o último vídeo. Porém, fica fácil da gente enxergar que essas empresas, inclusive a Valide subiu muito recentemente, são empresas muito mais perenes, muito mais confiáveis, empresas como o CSU com alto potencial de crescimento, empresas como a Home, que em qualquer contrato novo, para um cliente grande, ela tem muito potencial de crescimento, Copasa, que não entrou em nenhuma das listas anteriores, tem um faturamento relativamente baixo e já paga bons proventos, até que no final da lista a gente começa a chegar em Tupi, Cury e Lavi. Então esse tipo de diversificação, esse tipo de busca, ele faz muito mais sentido quando o investidor busca small caps do que, por exemplo, buscar dentro do setor de construção civil. Bradespar, para a maioria das pessoas, iria passar em branco, porque apesar dessa capitalização de mercado baixa, a chance dela multiplicar o seu valor de mercado por 10 vezes é mínima, porque a chance da própria Vale fazer isso é mínima. E agora no final do vídeo, algumas informações importantes e algumas dicas de como você pode iniciar os seus estudos para que você não seja pego com esses tipos de indicações de construção civil e de small caps que não vão multiplicar o seu valor de mercado por 10 vezes como buscava Peter Lynch, apesar de estarem nessas listas. O estudo também da Economática, ele traz algumas considerações interessantes. Nesse caso, a gente fala do comportamento de índices durante os ciclos da Selic. Por que eu estou trazendo isso? A gente iniciou um ciclo de corte da Selic, que muitas instituições acreditavam que ia ser rápido, na realidade ele vai ser um ciclo lento, e no meio de todos esses ciclos de corte, que são esses azuis, eles também trouxeram de maneira destrinchada todos os setores com seus devidos índices. E o primeiro comentário aqui é: não é porque elas são small caps que elas sempre vão se valorizar mais do que, por exemplo, blue chips. Esse é um erro muito comum do investidor. Então aqui a gente tem o primeiro ciclo de corte. Qual foi o setor que mais se valorizou? Foi o setor de utilities. E o índice small, ele ficou quase que na última posição. Já no segundo ciclo de cortes, a gente fala lá de 2010,
Aí a situação se inverteu totalmente. Ela estava na penúltima posição e o índice Small Caps foi o segundo índice que mais subiu no terceiro ciclo de corte da Selic, 2011 e 2013. O índice Small Caps ficou lá para trás também, perdendo para mais de 10 outros. E no último ciclo iniciado ali em 2016, a situação já se inverteu novamente. O índice Small valorizou mais de 130% apenas nesse ciclo. A gente tem mais um ciclo agora adiante, e o que vai acontecer ninguém sabe. E o que eu gosto em Small Caps é essa relação de risco-retorno maior e o fato da baixa cobertura, o fato de que ninguém quer comprar, que culmina naquele período de acumulação que eu sempre trago, finalizando lá na frente em altos ganhos no momento de reconhecimento pelo mercado. Então, nessas três matérias de diversos analistas e diversas casas, nenhum deles cita o mais importante. Eles citam o momento de queda na cotação, onde o yield sobe por conta dessa queda, e no segundo, nós temos aquelas que já são reconhecidas, como por exemplo, a Copasa no último estudo. Porém, a valorização já tende a ter passado um pouco. O terceiro é aquele que eu chamo de ideal, porém, ele é o mais difícil de ser executado. Um exemplo disso é a Unipar do Barsi, que eu já trouxe em outros vídeos. O investidor ele tem que combinar o fato da empresa ser uma small cap, estudar e muito essa companhia e comprar em adianto, ou seja, quando nenhum analista ainda fez matérias como essas, quando ela não está em nenhuma lista, até mesmo quando ela sequer paga algum dividendo. Por isso é difícil. É uma situação que requer, além de coragem, uma forte preparação de estratégia e principalmente de um portfólio já pronto e resiliente. Um portfólio que vai sustentar esse tipo de risco nesse tipo de investimento em small caps. A gente trabalha muito isso na área de membros e eu chamo isso de ponto de maturação e acaba se tornando muito mais fácil de se investir em empresas assim. Mesmo que esse investimento leve e provavelmente vai levar até anos para que esse dinheiro aplicado veja de fato a sua valorização, essa acaba sendo a única maneira de se investir e de fato ganhar dinheiro com small caps. É tendo um portfólio robusto, uma estratégia robusta e ter a coragem de entrar antes de todo mundo. E como que você pode, aí da sua casa, sem contar com a ajuda de ninguém e também com o viés de ninguém, a gente enxergou muitos vieses nesses três estudos, como que você pode fazer a sua busca avançada ou pelo menos iniciar os seus estudos. A gente pode fazer por qualquer site. Eu trouxe o Investidor 10 e trouxe também o Status Investing, são os mais utilizados. O Graham tinha seus critérios e os mais conhecidos são os de Lynch. Por exemplo, preço sobre lucro abaixo de 15, crescimento de receita e lucro acima de 20 de maneira anual. Graham se utilizava de dividendos, Lynch não. Esse vídeo ele é um pouco diferente. Eu já trouxe a minha visão de excluir construtoras, já trouxe a visão que passa em branco pela maioria das pessoas de que Bradespar, por exemplo, não é uma small cap para crescimento. Para isso, a Vale teria que crescer e muito. E aqui algumas dicas quanto a esses filtros, do qual na realidade eu sou contra qualquer tipo de fórmula, mas algumas dicas para que você comece a fazer essa filtragem e estudar por conta aí na sua casa. Aqui no Investidor 10 só vou colocar alguns filtros a mais, não vou colocar crescimento de lucros e já explico o porquê. Vou colocar crescimento de receita e dividend yield também não vou colocar. Por que eu vou me utilizar do Status Investing e não do Investidor 10? Porque aqui a gente tem liquidez diária. Vamos lá, ponto a ponto, por uma filtragem mínima para que o investidor comece os seus estudos. Qual que é o fundamento aqui? Para se investir em uma small cap, o investidor já tem que ter o seu portfólio, ele já tem que ter suas blue chips, já tem que ter aquelas empresas de confiança. Ele não pode ser concentrado em small caps, porque o risco dele aumenta e aumenta muito. Então a gente está imaginando aqui uma diversificação maior. Dividendos. Quando a gente fala de empresas de crescimento, subentende-se que tudo aquilo vai ser reinvestido na empresa e a gente está buscando empresas que ninguém buscou. Quando eu busquei small caps para crescimento, eu jamais fiz nenhum tipo de filtro no dividend yield. Preço sobre lucro também muito utilizado como filtro por aí, só que vale lembrar que a gente está buscando empresas potenciais, empresas que ninguém buscou ainda. E é muito normal esse tipo de empresa crescer a altas taxas, 10, 15, 20, 30% de maneira anual, principalmente empresas de tecnologia. Então não faz sentido também eu me limitar. Quanto ao ROI, aqui sim é algo muito interessante a gente colocar um valor mínimo que a gente aceita. E o que a maioria das pessoas também buscam é crescimento de lucros. Só que aqui vale pausa para um outro comentário. A gente está buscando small caps.
empresas que reinvestem muito, há uma alta taxa de crescimento, portanto elas podem até não ter proventos e elas podem inclusive não crescer em lucros. Crescimento de lucros é muito utilizado também na internet, porém o que é uma outra medida muito interessante para a gente? Crescimento de receita. Small caps elas podem não dar lucro, o que é normal quando a empresa começa, porém a receita ela tem sim que continuar crescendo. Por isso que quando a gente vê em balanço de empresas, às vezes um lucro em queda no trimestre, só que a cotação dela no dia seguinte sobe. Por quê? Porque as receitas subiram e o que pode ter levado o lucro para baixo é um não recorrente. Empresas novas tendem a ter muitos não recorrentes. Então uma métrica muito interessante para a gente aqui é o crescimento de receita. Aqui qualquer valor, mas é importante estabelecer um crescimento de receita. Aqui a mesma coisa também. E talvez o mais interessante de todos eles, do porquê não usar crescimento de lucro e por que não usar PL, é porque para todos esses, o melhor e mais interessante para small caps é o PEG Ratio, porque ele vai fazer uma relação de lucro, ele vai fazer uma relação de crescimento e ele vai fazer uma relação do valor da cotação da empresa. E aqui está negativo porque na realidade quanto menor, melhor. Valor de mercado, a gente vai diminuir isso para casa de 9 bilhões e algo muito interessante que vai ajudar a filtrar bastante, e aqui eu falo como alguém que já estudou todas as empresas disponíveis. A gente tem muitas small caps, muitas empresas com market cap interessante, porém elas não têm negociação no intraday, são empresas que ficam mais de uma semana, por exemplo, sem negociação. Como a gente está falando do investidor comum, que não precisa de uma liquidez média diária de R$1 milhão, você da sua casa pode fazer o seu, fique à vontade, mas apenas para tirar de lado aquelas empresas que não têm negociação nenhuma, eu coloquei um valor de 50 mil diário e a gente vai buscar. E o que ele nos deu aqui do Status Investing? Ele nos deu 5 linhas, com mais ou menos de 8 a 10 empresas por linha, o que filtrou de 485 empresas que hoje são listadas no Ibovespa para apenas 50. E aí eu volto na linha de raciocínio, por mais que você acredite que seja muito brando não colocar dividend yield, não colocar preço sobre lucro, talvez um PEG Ratio seria interessante. Valor patrimonial não faz menor sentido, já não faz sentido para uma avaliação comum. Valor patrimonial para small caps piora mais ainda a situação. Por que da utilização de apenas 4 métricas? É porque a gente vai ter uma lista muito limpa e quem vai fazer a exclusão somos nós, sem interpretação de terceiros e sem viés de terceiros. Só que dá uma olhada nas empresas que já caíram. Unipar, Sanepar, Tasa, Taurus, UI Seguradora, são ótimas empresas. Então a junção de boas teses com um filtro muito simples, o investidor já consegue ter excelentes ativos. Quando a gente vem para a página 2, a gente enxerga a Home, a gente enxerga a Recrosul. Na página 3, a gente tem a Kepler, a gente tem Fesa 4, a gente tem bancos Basa, BES, Dexco e na quinta linha, Banco ABC e Agro 3, ou seja, aproximadamente 40 ativos. E aqui vai do estudo de cada um, ou seja, esses filtros que eu passei para vocês, eles são o mínimo e o essencial para que o investidor comece os seus estudos de small caps. Por que comece? Porque talvez a última dica que eu tenho para vocês é que vocês não sigam carteiras, não sigam listas. Um filtro muito simples que a gente fez, a gente já selecionou Sanepar, diversos bancos pequenos, ao invés de cair em listas do tipo Lavi, Plano e Plano e diversas outras empresas que essas sim não fazem sentido algum para o investidor que está buscando crescimento e dividendos ao mesmo tempo. Então hoje a gente comentou sobre 3 estudos sobre small caps, alguns alertas importantes para o investidor. A gente viu também a relação de todos os índices, um estudo muito legal da Economática com a taxa Selic e na parte final algumas dicas para vocês, caso vocês já tenham um portfólio e queiram diversificar e arriscar um pouquinho mais ali na área de small caps. Façam esse filtro mais simples, façam os estudos também por conta, podem ter certeza que o patrimônio de vocês lá na frente vai agradecer bastante. Deixa no comentário se gostaram, nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Value Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!